Muito bem, nos próximos minutos nós vamos falar sobre hidrocefalia. Aqui nós temos uma visão lateral da parte superior do sistema nervoso central. Este é o hemisfério direito, visto em sua porção interna. Este é o corpo caloso, um pouco mais abaixo o terceiro ventrículo. Aqui o quarto ventrículo. Comunicando terceiro com quarto ventrículo, nós temos o aqueduto de Sylvius. E finalmente, um pouco mais abaixo, um grupo de orifícios comunica o interior do quarto ventrículo com a superfície externa de cerebelo, cérebro e medula. Ao clicarmos no primeiro botão, o sistema ventricular fica mais evidente. Vamos fazer uma ampliação. Aqui está. Este maior é o chamado ventrículo lateral, que se comunica com o terceiro ventrículo através do forame de Monro. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto, situado um pouco mais abaixo, através do aqueduto de Sylvius. E finalmente os forames de Luschka e Magendie permitem que o líquido no interior do quarto saia para a parte externa, banhando a superfície de cerebelo, cérebro e medula. Muito bem, vamos voltar à visão panorâmica. Ao clicar no próximo botão, uma seta amarela vai revelar a dinâmica da produção e circulação do líquor. Portanto, acompanhe. Veja, o líquido produzido no interior do ventrículo lateral se junta ao líquido do terceiro, que vai se juntar ao do quarto e finalmente vai ganhar a superfície externa através desse orifício. Vamos voltar à visão panorâmica. Veja, o líquido é produzido profundamente no interior do sistema nervoso central e precisa ganhar a superfície externa para ser finalmente absorvido por esta grande veia situada no alto do crânio, o chamado seio sagital. Isso é importante compreender para imaginar o que poderia ocorrer no caso de uma obstrução a esse livre trânsito. E para simular uma obstrução, nós clicamos no próximo botão. Nós vamos simular uma obstrução na altura do aqueduto de Sylvius. Acompanhe. Aqui está a obstrução. Vamos novamente ampliar. Veja o que ocorre. A produção do líquido é constante e a absorção também é constante. Então falamos numa situação de equilíbrio dinâmico. Se a produção é constante e ocorrer eventualmente uma obstrução a seu livre trânsito, ou seja, o líquido não consegue ganhar a superfície externa para ser absorvido pelo sistema venoso, o que pode ocorrer? Veja, o líquido produzido no ventrículo lateral se soma ao que é produzido no terceiro ventrículo e, ao chegar na região obstruída, ele não consegue passar. Não consegue chegar ao quarto ventrículo e não consegue ganhar a superfície externa. A consequência disso é óbvia. Vai ocorrer uma dilatação amontante da região obstruída, comprimindo o cérebro contra as paredes internas do crânio. Isto é uma situação dramática que requer pronta intervenção médica, e o que se faz é a instalação de um tubo que vai desviar esse excesso de líquido para uma região distante do corpo. Aqui está, o líquido penetra nesse tubo e é levado, geralmente, para a cavidade abdominal ou peritoneal. Veja que o sistema ventricular, que antes se encontrava dilatado, agora está com um volume menor, aliviando a pressão contra os ossos do crânio, e o líquido, apesar dessa obstrução ainda persistir na altura do aqueduto de Sylvius, o líquido produzido dentro do terceiro ventrículo e ventrículo lateral agora tem uma saída alternativa através do mecanismo de drenagem. Uma complicação eventual desse mecanismo de drenagem é a obstrução da ponta inserida dentro do sistema ventricular. É o que nós vemos a seguir. Aqui nós exemplificamos com um coágulo sanguíneo. O líquido deixa de ser drenado através do tubo e o sistema ventricular retorna à sua situação de dilatação, mais uma vez comprimindo o cérebro contra a superfície interna do crânio. Esta é uma situação grave, dramática, que requer pronta intervenção médica para a substituição do mecanismo de drenagem.
Portanto, em poucos segundos nós somos capazes de entender o que é o sistema ventricular, de que maneira o líquido é produzido e circula dentro dessas cavidades até ganhar a superfície externa para ser absorvido pela grande veia situada no alto do crânio. Nós vimos também o que pode ocorrer em caso de obstrução desse livre trânsito, que é a dilatação do sistema ventricular. Vimos também de que maneira essa dilatação pode ser tratada ou controlada através da instalação de um tubo para levar o excesso de líquido para uma região distante do crânio, e que esse mecanismo pode sofrer complicações do tipo entupimento e parar de funcionar, levando a uma situação de volta da compressão do cérebro contra os ossos do crânio, requerendo pronta intervenção médica. Portanto, eu acho que nós, em poucos minutos, conseguimos ter uma boa noção sobre essa questão importante que é a hidrocefalia. Eu agradeço a atenção e espero ter contribuído para uma melhor compreensão do tema. Muito obrigado.